Feliz ano novo a todos vocês aí. E vamos começar o ano já com aquele básico vídeo sobre os melhores receivers para adquirir nesse ano 2024. Naturalmente, pode chegar no meio do ano eu mude essa lista. Vocês vão ver aqui que eu criei algumas categorias para ficar melhor explicado o porquê de cada receiver em determinada categoria do que se eu só falasse, certo? Aqui eu estou levando em conta preço, desempenho, possibilidade de upgrade, recursos, eu estou levando em conta várias coisas. Por isso que eu criei 5 categorias para botar esses 8 receivers. Lembrando que todos esses equipamentos, eu sou afiliado da Amazon, tem o link deles para compra aqui na descrição, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre. Então se vocês por algum acaso, depois de ver esse vídeo, forem adquirir esses equipamentos em alguma dessas duas marketplaces, eu peço que adquira pelo meu link, você acaba me ajudando indiretamente, você não paga nada mais por isso, beleza? Então galera, na categoria 5.1 canais, eu coloquei o Denon AVRS 570BT. Tá? É um receiver aí que está saindo na faixa de 2.700, que é um preço bem interessante. Oferece todos os recursos 8K, Dolby Vision, HDR10, se eu não me engano ele só não tem HDR10+, mas tem o Dolby Vision. Tem os conectores Large Speaker, que são aqueles conectores de rosca que são de melhor qualidade do que os conectores de mola, né? Aqueles que você aperta, encaixa o fio e solta para travar, que muitas caixas de som tem esse tipo de conector. É um receiver voltado para salas pequenas. Quando eu digo salas pequenas, é salas de até 20 metros quadrados. Vamos aumentar a margem para até 20 metros quadrados, tá? Ele tem 70 watts por canal, o que é bem interessante. Tem duas saídas para subwoofer, sendo que as duas são espelhadas. Então é o equivalente a uma, por isso que na verdade ele é um receiver 5.1. Só que ele tem duas saídas para até 2 subs. Ele tem 4 entradas HDMI, todas 8K. Então se você tem um game e tal, quer ter um receiver 5.2, esse receiver vai te dar essa opção de você ter o PS5, o Xbox Series X conectados ao mesmo tempo sem problema. E ele tem conectividade Bluetooth. Aí entra, na minha opinião, o contra dele, que ele não tem conexão com Wi-Fi, né? Para você ter outros recursos, como tocar o Spotify, operar ele pelo controle da Denon e poder ouvir o Spotify de qualquer lugar da casa. Porque tem muita gente que adquire esse equipamento para sonorizar ambientes, né? Então era muito interessante se ele tivesse Wi-Fi, mas não tem. E isso eu acho um ponto bem contra, pelo fato de que o Bluetooth tem um alcance bem fraco comparado com o Wi-Fi, que não tem nem comparação na verdade, até na qualidade de som. Apesar de que nada te impede de você ter um aparelho externo que se conecte ao Wi-Fi e aí você só joga a entrada nele. É uma opção. A segunda categoria é o receiver 7.2 barato. Na verdade esse aqui eu tive que fazer porque é o queridinho, é o receiver queridinho dos brasileiros, cara. É o que mais sai, que é o Denon AVRS 760H. Por que ele mais sai, Mike? Ele é um receiver de 75 watts, 7.2 canais, faz Dolby Atmos DTS:X de 5.2.2, tem conexão com Wi-Fi, tem conexão Bluetooth, tem zona 2. Então assim, é um receiver também para ambientes pequenos, além de ter Dolby Vision, HDR10, HDR10+, e todas as tecnologias para games também. E ele tem 3 das 6 conexões dele, 3 são HDMI 8K. Então também você consegue ligar o PS5, o Xbox Series X ali. Por que ele é tão atraente para os brasileiros? O valor dele, quando eu falo barato, gente, é lógico que 3.600 não é um valor barato. Mas no mercado de receivers, sim, é barato, tá? Para um receiver de 7.2 canais, que oferece todos esses recursos que ele oferece. Ok? Ele custa 3.630 atualmente na Amazon, no Mercado Livre está nessa faixa também. E é um receiver que, para quem está começando, para quem está entrando no mercado agora, quer montar uma sala, eu não digo sala dedicada, apesar que ele serve para sala dedicada também, dependendo do tamanho da sala. Mas é um receiver que te entrega muito, cara. Ele te entrega muito pelo valor que eles estão cobrando. Tá? Então eu acho sim que é o melhor receiver mais barato para 7.2 canais. Dá a oportunidade de muita gente poder experimentar essa tecnologia sem investir rios de dinheiro. Na próxima categoria, nós temos a categoria custo-benefício. Galera, eu estou tentando fazer uma paginada rápida dos equipamentos para não prolongar muito o vídeo. Se não todos, a maioria desses equipamentos aqui tem vídeo individual no canal, que aí eu destrincho ele, tá? E mostro todos os recursos que ele tem. Aqui eu estou dando um panorama para agilizar também, para não ficar um vídeo muito longo. Na categoria custo-benefício, nós temos 3 receivers. Temos o Pioneer VSX935, é um receiver de 80 watts por canal,
tem zona 2 discreta e saída HDMI para zona 2. Esse é o principal plus que eu acho dele para um receiver da linha intermediária. Ele está custando R$ 4.800 na Amazon. Esse é o principal. Zona 2 discreta, rapidamente aqui, você tem 7 canais no ambiente principal e tem mais 2 canais extras para a zona 2, certo? Só que quando você liga a zona 2 lá para funcionar, ele cancela a alimentação dos canais Atmos aqui no ambiente principal para alimentar a zona 2. Quando você desliga, ele volta a alimentar. Por exemplo, o Denon 760H ele tem zona 2 também, como eu falei. Só que para você ter zona 2, você vai trabalhar com o sistema 5.2 no ambiente principal, porque ele vai usar os outros 2 canais que sobram para a zona 2. Já o Pioneer não. Ele tem 2 canais extras para a zona 2. Então fica 7 canais e a zona 2. Só que ele não alimenta tudo ao mesmo tempo, né? Quando você liga a zona 2, ele para de alimentar temporariamente 2 canais do ambiente principal. E aí você fica com 5.2 no principal mais zona 2. Mas quando você desliga, ele volta a ter os 7 canais. Então é uma saída muito interessante. E também tem saída HDMI para o outro ambiente. Então se você tiver ainda TV lá no outro ambiente, você pode mandar um HDMI para lá também. Então o principal plus dele aqui em relação ao 760H é a parte do multi-room. Se você está procurando um receiver mais em conta e com recurso multi-room, o Pioneer é bem interessante. E os outros 2 que eu coloquei aqui são por outros motivos, tá? Que é o Denon VRX 2700, que é um receiver de 2020, mas é da linha topo e está com preço de R$ 5.390. É um preço bem interessante por os recursos que ele te dá. Já é da linha topo, da linha X da Denon, oferece componentes de melhor qualidade e também te dá mais força, 95 watts por canal, tá? Então eu acho um receiver muito bom custo-benefício. Acho bem interessante para você que vai ter somente a tua sala ali. Ele também tem saída pré-amplificada para a zona 2. Então, se você for ter uma zona 2, se quiser amplificar por ele, você vai ter o mesmo problema do 760H. Vai perder 2 canais do ambiente principal para jogar para a zona 2. E aí você fica com 5 canais aqui e os 2 da zona 2. Mas ele oferece a saída zona 2 pré-amplificada. Então se você comprar um amplificadorzinho separado, você consegue ter os 7 canais e a zona 2 sendo amplificada por esse segundo amplificador. Então ele tem essa flexibilidade. E por último, mas não menos importante, dessa categoria custo-benefício, é o Denon AVRX 1800. Ele foi lançado agora em 2023. É a atualização do 1700, o que está custando na faixa de R$ 5.200. O que eu achei mais interessante é que, comparado ao 970H, que é o melhor da linha intermediária da Denon, e esse 1800 é o primeiro da linha topo, ele te oferece mais recursos de áudio relacionado a áudio. Parte de zona 2, gente, a maioria dos Denon não tem zona 2 discreta. Então ele vai ter o mesmo problema dos outros Denon, tá? 7 canais na sala ou 5 e mais 2 na zona 2. Não deixa você ter tudo. Mas ele oferece recursos de áudio apurado mais interessantes. Por isso que eu coloquei ele aqui na lista do custo-benefício. Já fiz até um vídeo falando. Eu tenho um vídeo sobre ele aqui no canal, dá uma olhadinha lá. E agora a gente vai para as 2 últimas categorias. Todos os receivers que eu falei aqui anteriormente são receivers para salas pequenas. E no caso do 2700 ali da Denon, dá para ir para uma sala grande, tá? Mas principalmente focado em salas pequenas, ou seja, até 20 metros quadrados. Agora a gente vai começar a falar aqui do único que está nessa categoria, que é o receiver de desempenho pelo preço, que é o Yamaha RX V6A. Não consigo tirar esse cara da minha lista de melhores receivers, melhores opções, muito pelos recursos de áudio que a Yamaha oferece, além de também ter zona 2 discreta, tá? É um receiver que também oferece zona 2 discreta. Então para multi-room é interessante. Não tem vídeo, mas tem áudio. Mas de resto ele tem 100 watts por canal e entrega muito, né? Porque muitos receivers às vezes têm uma potência de 90, por exemplo, mas não entrega muito bem isso. A Yamaha ela tem essa característica. A parte de potência dos receivers da Yamaha são muito bem resolvidos, né? Fora a qualidade de áudio. Por isso que eu tinha que colocar um Yamaha aqui em algum lugar. Eu coloquei aqui porque todos os receivers que eu estou olhando, eu também estou tentando olhar o preço. Não estou olhando só qualidade e recursos, mas sim também os valores para a nossa realidade aqui no Brasil, tá? E a última categoria, esses sim são receivers para salas médias, grandes, que podem trabalhar, é a categoria upgrades e mais canais. Tenho 2 receivers aqui nessa categoria, que é o 3800, a VRX 3800 da Denon.
e o AVRX 4800, também da Deno. Por que eles estão nessa categoria upgrade mais canais? Primeiramente, ambos oferecem 9 canais, 9.4 canais de alimentação. Então eles têm 9 canais amplificados, o que pode transformar um sistema Dolby Atmos ou DTS:X de 5.2.4, na verdade 5.4.4 até, ou 7.4.2. Tá? Esse ponto 4 do meio, gente, é a quantidade de subwoofers que ele pode deixar conectado. E ele tem 4 conexões de subwoofer independentes. Então você consegue regular cada subwoofer de forma independente, o que é ótimo. É ótimo, tá? Para essas situações. Os outros aqui que eu falei, por exemplo, todos têm saída de subwoofer espelhada. Tem 2 saídas, porém saem o mesmo sinal. Não tem diferenciação entre eles. Vamos lá, continuando. O 3800 e o 4800 são muito parecidos. Então eu vou falar a parte igual e depois eu falo as diferenças aqui, tá? Ambos também te oferecem as entradas HDMI 8K, então dá para você ligar de 3 a 6 equipamentos 8K, depende do modelo. Tem as 4 saídas de subwoofer independente, tem zona 2 pré-amplificada, então você pode ter uma zona 2 com um amplificador externo. No caso do 4800 também tem a zona 3, tá? Ambos oferecem também saída para zona HDMI e também eles têm todas as saídas dos canais deles pré-amplificadas. Então você tem como, aí entra a questão do upgrade, chegar até 11 canais no teu sistema, porque ele tem 11 saídas pré-amplificadas, só que aí você precisa de um amplificador para isso, certo? De um ou mais amplificadores. A questão do upgrade é que se você precisar de mais força, com o tempo você adquirir caixas mais potentes, você tem as saídas pré-amplificadas ali para colocar amplificadores dedicados para determinadas caixas. A última instalação que eu mostrei, a penúltima acho no canal, que eu fiz uma sala de cinema lá em Campos, a gente está com esse 3800 e ele está com um amplificador da Marantz dedicado para as 2 torres da JBL e a central. E ele está alimentando somente o restante do sistema, que são as 2 surrounds, a surround back e as 4 Atmos no teto. Está um sistema 7.2.4 lá, 7.1.4 ainda. Ele está com um subwoofer apenas. Então, você tem essa possibilidade de expansão, certo? Ou pelo menos de aumentar a potência sem sacrificar o equipamento. Né? O Denon 3800 ele tem 105 watts por canal. Basicamente a mesma potência do Yamaha que eu falei aqui. Só que o 4800, aí a gente já começa a falar de um receiver que tem 125 watts por canal. Também com os 9 amplificados. E pode se tornar 11 se você botar um amplificador. Então, a diferença entre o 4800 e o 3800, além do preço, né, o 3800 está saindo por 8.990 e o 4800 por 12.990. A diferença é multi-room, o 4800 tem até 3 zonas, e potência, 125 watts por canal contra 105 watts por canal do 3800. Eu não acho a diferença de valor muito coerente com a diferença de recursos entre um e outro. Eu prefiro o 3800, mas eu botei o 4800 aqui por questões de projetos de multi-room que pode vir a ser útil, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Dá uma olhadinha aqui na descrição, tem link para o curso Home Theater na Prática, tem o link dos equipamentos caso você vá adquirir algum, tem meu telefone para contato para consultorias online, se você está fazendo projeto, ou está precisando definir o equipamento, ou a configuração irregular do teu sistema, mesmo online, até em qualquer lugar do mundo, é só chamar pelo WhatsApp. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual o receiver que você acha que ficou faltando nessa lista, beleza? E me diz o porquê, que aí a gente bate um papo aqui. Valeu, pessoal? Um abraço, até a próxima.